Meu avô me levou até o porão e disse: "Isso só vê quem continua o legado." Meu avô sempre foi um homem estranho. Daqueles que olham para você como se soubessem algo que você não faz ideia. Nunca foi cruel, nem distante, mas também não era caloroso. Era reservado, misterioso, um tipo que falava pouco. E, quando falava, você sentia que devia escutar. Ele morava numa casa antiga nos arredores do vilarejo, construída em pedra, com telhados de madeira e um portão de ferro enferrujado que rangia alto ao abrir. Eu só tinha ido lá algumas vezes quando criança. Meus pais não se davam bem com ele. Diziam que ele vivia preso em outro tempo. Minha mãe costumava brincar: "Seu avô acha que os segredos são tesouros, por isso vive enterrado em um." Eu nunca entendi essa frase, até completar 28 anos. E ele me ligou pela primeira vez em anos. "Quero te ver", ele disse, ao telefone. "Só você. Esta semana. Sem motivo. Sem aniversário. Sem doença. Só essa frase." E desligou. Viajei 3 horas até a casa dele. Estava tudo exatamente igual à minha infância. Os mesmos móveis. As mesmas cortinas. A mesma lareira, com cinzas secas. Ele me recebeu sem abraços. Apenas com um aceno de cabeça. "Vem", disse ele. "Tem algo que preciso te mostrar." Não perguntou como eu estava. Não ofereceu café. Nem me convidou a sentar. Apenas caminhou até a porta dos fundos. Aquela que levava ao porão. Uma porta que, quando criança, sempre esteve trancada. "Vamos ao jardim?" perguntei. "Não. Ao porão." Os degraus de madeira rangiam a cada passo. O ar era denso, como se o tempo não passasse ali. Cheirava a mofo. A clausura. A história. E ao chegar ao fim, ele parou. Tirou uma pequena chave do bolso. Abriu uma segunda porta. Antes de entrar, olhou fixamente para mim. "Isso só vê quem continua o legado", disse. Fiquei paralisado. "Que legado?" Ele não respondeu. Acendeu uma lamparina antiga. A luz trêmula revelou algo que me tirou o fôlego. Era um cômodo escondido, cheio de estantes, mapas, caixas lacradas, livros encadernados em couro. E, no centro, uma mesa de carvalho maciço, com um objeto coberto por um pano preto. O ambiente parecia diferente, como se o porão não estivesse apenas abaixo da casa, mas fosse uma espécie de cápsula fora do tempo. Aproximei-me da mesa. "O que é isso?" Meu avô não respondeu. Apenas levantou o pano. Debaixo, havia um livro. Antigo. Enorme. Com meu sobrenome gravado em letras douradas. "Este livro não existe em nenhum registro", disse ele. "Não está na internet. Nem em bibliotecas. É escrito à mão. E só um escreve, a cada geração." Abri o livro. As primeiras páginas eram de caligrafia antiga. Datas de nascimento. Nomes. Lugares. Eventos. Alguns riscados com tinta vermelha. Outros com símbolos que eu não compreendia. "O que é isso?" perguntei. "Nossa linhagem. Nosso erro. Nossa dívida." E antes que eu pudesse perguntar mais, ele me entregou uma chave. Uma pequena chave de ferro, com um número gravado, 1910. "Você decide se vai abrir essa porta, ou fechá-la para sempre." E foi embora. Sem mais explicações. Fiquei sozinho, naquele porão cheio de segredos, com um livro que parecia mais antigo que o país. Uma chave cuja fechadura eu desconhecia. E uma sensação no peito que eu não conseguia definir. Não era medo, nem empolgação. Era algo mais profundo. A suspeita de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Inscreva-se se quiser saber como essa história vai terminar. Porque às vezes, os legados não são herdados pelo sangue, mas pelo peso daquilo que outros não conseguiram terminar. O porão ficou em silêncio. Apenas o leve zumbido da lamparina antiga iluminava o livro aberto, as caixas empilhadas e aquela chave de ferro na minha mão. 1910. Esse número martelava na minha cabeça. Não era uma data qualquer. Não para minha família. Lembrava vagamente de algo. Um incêndio. Uma casa antiga que se perdeu.
Uma história que minha mãe evitava contar. Voltei para dentro da casa do meu avô. Procurei por ele. Não estava. Tinha desaparecido do corredor, como se tivesse feito parte de uma visão. Mas a porta ainda estava aberta. A luz, acesa. Subi as escadas e o encontrei sentado no sofá, olhando para o fogo apagado da lareira. O que é tudo aquilo? Perguntei. O que significa essa chave? Ele não se virou. Apenas disse: não posso te contar mais nada. Se eu te contar, não será você quem descobrirá. E o legado morre com a resposta entregue. Mas por que agora? Por que eu? Porque você é o último. Porque ninguém mais quis saber. E porque você ainda não está contaminado. Contaminado com o quê? Finalmente, ele me olhou. E o que ele disse não era uma metáfora. Pela verdade, naquela noite, eu não dormi. Fiquei com a chave na mão por horas. Girei. Examinei. 1910. Abri o livro. Procurei por essa data. Página 73. Um texto escrito com tinta marrom, quase seca. A letra era diferente das anteriores. Mais apressada. Mais nervosa. Ano 1910. O fogo não foi acidente. Papai não morreu como disseram. Trancaram ele. Selaram ele junto ao objeto. Eu fui testemunha. E por isso, estou fugindo. O texto terminava aí. Sem assinatura. Sem explicação. No canto inferior, havia um desenho. Um símbolo que reconheci na hora. Estava gravado na base da chave. Era um círculo incompleto, com um triângulo invertido dentro. E uma linha quebrada atravessando tudo. Naquela noite, algo mudou em mim. Uma necessidade de saber, de entender, de descobrir o que havia além daquele porão, daquele livro, da minha família. Na manhã seguinte, fui visitar minha mãe. Ela me recebeu com o mesmo sorriso de sempre. Aquele que usava para esconder verdades. Perguntei direto: o que aconteceu em 1910? Ela perdeu a expressão. Quem te falou disso? O vovô. E o livro? Ela ficou em silêncio. Depois, caminhou até um velho armário. Tirou uma caixa de metal. Abriu. Dentro, havia recortes de jornal. Incêndio na fazenda dos Rivas. Patriarca morre em circunstâncias suspeitas. Testemunhas afirmam não ter visto corpo algum. Propriedade é lacrada por ordem judicial. Acesso proibido. Isso é o que seu avô nunca quis que você visse, disse ela. E por isso te mostrou. O que significa a chave? Ela hesitou. Depois respondeu. Significa que você vai descobrir, mesmo que não devesse. Naquela noite, voltei ao vilarejo. A antiga fazenda dos Rivas. O portão ainda estava trancado com cadeado. Enferrujado. Esquecido. Mas a chave encaixou. Girou com um estalo seco. Do outro lado, não havia ruínas. Havia um caminho de pedras. Um galpão trancado. E um relógio de parede que ainda marcava 3h17. Parado. Como se o tempo tivesse quebrado ali. Entrei. E lá, no chão, encontrei algo enrolado em um pano preto. Abri. Era uma caixa pequena, de madeira escura. E tinha o mesmo símbolo gravado. A mesma data, 1910. Abri. E então, eu vi. E soube que nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Inscreva-se se quiser saber o que havia dentro daquela caixa. Porque há legados que não se herdam com orgulho, mas com o peso daquilo que outros nunca conseguiram suportar. A caixa não era grande, mas era pesada. A madeira, escurecida pelo tempo, estava coberta de rachaduras finas que lhe davam a aparência de algo que não deveria ser aberto. Não porque fosse frágil, mas porque havia sido feita para conter. O símbolo estava gravado profundamente. E embora eu não entendesse sua origem, algo dentro de mim reconhecia aquele triângulo invertido com a linha partida como mais do que um simples desenho antigo. Era um aviso. Uma assinatura. Um código que eu ainda não sabia decifrar. Respirei fundo antes de levantar a tampa. Não havia fecho. Apenas uma leve pressão que, ao ceder, soltou um estalo sutil. E então, o cheiro. Não era de coisa podre,
nem de mofo, nem de umidade. Era algo mais seco, mais metálico, como se a caixa tivesse guardado o fôlego de outra época. Dentro, encontrei 3 coisas. A primeira era um envelope de papel grosso, sem remetente, sem data, selado com lacre de cera em tom cobre. Coloquei de lado. A segunda era um pingente, com o mesmo símbolo entalhado. Ao tocá-lo, senti uma leve vibração na ponta dos dedos, como uma estática suave, mas constante. Não era imaginação. A vibração estava ali. A terceira era um pequeno caderno, couro escuro, já gasto. Suas páginas estavam repletas de anotações, desenhos, marcas, coordenadas. E o mais perturbador de tudo, nomes. Alguns sublinhados, outros riscados. E entre eles, estava o meu nome completo, escrito em letra antiga, cercado por um círculo de tinta vermelha. Fiquei imóvel. Por um instante, não soube se estava em um jogo macabro, em um delírio, ou dentro de uma história que começou sem que eu soubesse. Mas uma coisa era certa. Alguém me esperava. Há muito tempo. Respirei fundo e abri o envelope. Dentro, havia uma única folha dobrada. Se você está lendo isto, é o próximo. O portador. Aquele que deve decidir. Não procure explicações, pois as respostas virão através das provas. O símbolo que você tocou reconhece o sangue. A vibração que sentiu não é superstição. A partir de agora, você começará a notar as mudanças. Não as tema, mas também não as ignore. O que foi selado desde 1910, só você pode abrir. Não porque é especial, mas porque ainda não falhou. Fiquei olhando a folha. A caligrafia era firme, mas tremia nas últimas linhas, como se escrita por alguém que já estava se apagando. De repente, tudo se conectou. A carta no livro da família, a data do incêndio, o símbolo que se repetia. Aquele objeto que haviam selado com meu tataravô talvez não fosse literal, ou talvez fosse. Mas o que quer que fosse, ainda estava aqui. Voltei ao caderno. Folheei rapidamente. Havia notas em diferentes idiomas. Latim, grego, alguns que eu nem reconhecia. Marcas sobre mapas do norte do país, referências a cavernas, túneis, alterações do solo, datas de eclipses. Parecia mais o diário de um arqueólogo insano do que algo ligado à minha família. Mas ali estavam os nomes. Meu bisavô, meu avô, minha mãe e o meu. Cada nome tinha uma anotação ao lado. Ao lado do meu avô. Falhou por medo. Não abriu. Ao lado da minha mãe. Rejeitou. O legado foi pulado. E ao lado do meu. Nada. Apenas sublinhado. Não sabia se isso era um bom sinal, ou um aviso. Fechei a caixa com cuidado. Guardei tudo como estava. E saí do galpão. O ar da noite me acertou com força, como se eu tivesse passado tempo demais debaixo da terra. O céu estava limpo, mas, por algum motivo, as estrelas pareciam mais apagadas do que o normal. No caminho de volta à casa do meu avô, aquela frase do envelope não saía da minha cabeça. Você começará a notar as mudanças. Que mudanças? Seria alguma doença? Uma maldição de família? Uma metáfora espiritual? Ou talvez, algo mais físico, mais real? Ao entrar novamente na casa, vi meu avô sentado diante da lareira. Desta vez, ele falou sem que eu precisasse perguntar. Você abriu a caixa? Sim. E havia um caderno. E uma lista de nomes. O meu está lá. Ele assentiu, sem surpresa. Isso significa que você ainda tem escolha. Nem todos têm. Às vezes, o nome aparece sem direito de agir. O seu apareceu limpo, sem marca. E o que eu devo fazer? Ele me olhou com uma intensidade que me deixou desconfortável. Seguir os sinais. O símbolo vai te guiar. Você não pode forçá-lo. Mas se ignorar o que vai ver, será pior. O que eu vou ver? A resposta dele me gelou. O que os outros não querem que você veja. Naquela noite, dormi na casa do meu avô, embora soubesse que não descansaria. A caixa estava fechada dentro da minha mochila, o colar sobre a mesa de cabeceira. E o livro? Bem, o livro ficou no porão.
Eu não conseguia mantê-lo por perto. Ainda não. Fechei os olhos com uma mistura estranha de ansiedade e exaustão. Não sabia se tudo aquilo era real, ou se eu estava sendo vítima de uma história antiga, cuidadosamente construída por gerações de mentes obsessivas. Mas o que aconteceu naquela madrugada apagou qualquer dúvida que restava. Tive um sonho, mas não era um sonho comum. Não era difuso. Não era fragmentado. Era claro, detalhado, visual. Eu estava de pé, no meio de uma sala circular de pedra, iluminada por tochas. No centro, uma mesa parecida com a que vi no porão. Sobre ela, o colar brilhava com luz própria. Ao redor, 7 figuras encapuzadas. Nenhuma falava. Apenas me apontavam com o dedo. Ao fundo, uma porta aberta revelava uma floresta em chamas. E uma voz, não deles, nem minha, mas de algo além, dizia com uma calma assustadora: não tema o que vê, tema o que ainda não despertou. Acordei com o coração disparado, encharcado de suor, os lençóis enrolados, como se eu tivesse lutado com algo durante o sono. Eram exatamente 3h17 da madrugada, a mesma hora em que o relógio do galpão havia parado. Acendi a luminária, e o que vi primeiro me congelou o sangue. Na parede, na altura dos meus olhos, alguém, ou algo, havia desenhado o símbolo do colar. Não com tinta, com cinza, como se tivesse sido feito com a fumaça de uma vela. A linha era nítida, fresca, recém-traçada. Me levantei num salto, saí pelo corredor e corri até a sala. Meu avô estava lá, acordado, olhando para o fogo. Foi você quem fez isso? Perguntei, ofegante. Não. Mas já começou, respondeu, sem se virar. O que significa? Que você foi escolhido. O símbolo só aparece quando o portador está ativo. Ativo. Para quê? Para ver. Para registrar. Para decidir. Voltei para o quarto. O símbolo ainda estava lá. Toquei a cinza com os dedos. Não era pintura, nem fuligem antiga. Era recente. E eu havia estado sozinho. Nos dias seguintes, as mudanças se intensificaram. Sonhava com lugares que nunca tinha visto. E depois os encontrava em fotos antigas da minha família. Sentia cheiros que não estavam presentes. Madeira queimada, tinta seca, incenso. E comecei a ver coisas. Sombras. Luzes em lugares onde não havia lâmpadas. Sons leves atrás de portas fechadas. E o mais inquietante, pessoas me olhavam estranho na rua, como se me reconhecessem, e logo depois desviavam o olhar. Eu me sentia observado, não paranoico, observado, vigiado. Numa dessas noites, enquanto eu lia o caderno ao lado da lareira, uma folha caiu no chão. Não veio de dentro dele, veio do teto, como se tivesse estado escondida nas vigas, e decidisse se soltar justamente naquele momento. Era um fragmento solto, com apenas uma frase. O legado se ativa com a morte de um, ou o despertar do outro. Levei até meu avô. Ele leu sem demonstrar surpresa. Isso quer dizer que alguém precisava morrer para eu entrar nisso? Ou que você já estava dentro, mas não sabia, respondeu ele. E se eu não quiser continuar, você pode ir embora. Jogar fora o colar. Queimar o caderno. Mas não vai adiantar. Uma vez ativado, o vínculo não se quebra. Só é ignorado, até que seja tarde demais. Comecei a notar outras marcas. Na minha pele, ao acordar, apareciam linhas vermelhas, como arranhões finos, perfeitamente traçados, formando símbolos parecidos com o triângulo do colar. Desapareciam após algumas horas. Não doíam, mas estavam lá. Meu reflexo no espelho demorava frações de segundo a se sincronizar comigo. E o colar vibrava todas as noites às 3h17. Não importava onde eu estivesse. Se deixava na mesa, ele se movia levemente. Se usava no pescoço, acordava com o peito batendo como um tambor. Foi aí que entendi. Isso já não era uma história antiga. Não era um segredo de família. Era uma força que estava me chamando. E se eu não quisesse me perder nela, teria que descobrir sua origem antes que ela se voltasse contra mim. Passaram-se alguns dias desde o aparecimento do símbolo no meu quarto.
Meu avô já não dizia muita coisa, mas a forma como me olhava havia mudado. Ele já não me via como neto. Me observava como alguém que cruzava um limite. Não com ternura, mas com uma mistura de respeito e resignação. Como quem sabe que estou entrando em uma parte da história onde ele nunca teve coragem de pisar. O caderno que veio na caixa virou minha única guia. Descobri que muitas anotações não eram tão enigmáticas quanto pareciam. Estavam codificadas, sim, mas o código era mais emocional que intelectual. Tratava-se de coincidências, ciclos, horários específicos, palavras-chave repetidas. Um dos mapas marcava vários pontos com o mesmo símbolo, o triângulo invertido dentro do círculo incompleto. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver anotado o nome de uma cidade que eu conhecia bem, Toledo. Um ponto vermelho ao lado, sublinhado, com uma data, 3 de março de 1911. E uma observação. Foi lá que o pacto se rompeu. Foi lá que começou a multiplicação. Decidi investigar. Comecei pelo básico. Bibliotecas digitais. Arquivos públicos. Fóruns de história. Não encontrei muita coisa. No começo, achei que era tempo perdido. Até que digitei uma combinação exata num buscador. Triângulo invertido com linha quebrada. Não apareceu nada, a princípio. Mas na 5ª página, encontrei algo. Um fórum fechado, aparentemente dedicado à simbologia heráldica antiga. Uma discussão de mais de 10 anos atrás, sem respostas, mas com uma imagem. Uma foto tirada na entrada de um mosteiro abandonado. Numa das pedras talhadas, quase apagada pelo tempo. O mesmo símbolo. Cliquei no perfil de quem postou. Conta deletada. Tentei buscar o mosteiro. Não aparecia no Google Maps. Mas a conversa indicava uma localização aproximada. Uma estrada antiga ao norte de Toledo, fechada há décadas por um deslizamento. Anotei as coordenadas. Naquela mesma noite, o colar voltou a vibrar. Dessa vez, não às 3h17, mas às 22h40. Um horário que não fazia sentido, até que abri o caderno e vi uma anotação escrita na margem apertada. 22h40. Porta visível. Apenas se o portador estiver próximo ao ponto. Aparecerá uma vez. Depois, aguardará 27 dias. Era como se me dessem uma janela de oportunidade. Na manhã seguinte, peguei o carro. Meu avô não perguntou para onde eu ia. Apenas me entregou uma lanterna de mão e disse: se vir a porta, não entre ainda. Só observe. E memorize onde está. Por quê? Porque entrar sem saber o que procura é a forma mais rápida de se perder. Dirigi até os arredores de Toledo. Demorei quase 4 horas, sem parar. O trecho final tive que fazer a pé. Uma trilha antiga, coberta de mato alto, levava até uma estrutura parcialmente desmoronada. Sem placa. Sem nome. Mas eu reconheci. As pedras eram idênticas às da foto. E lá estava, num canto da fachada, escondido pelas sombras, o símbolo gravado na pedra. Idêntico. Não era um sonho. Não era uma alucinação da minha família. Era real. E não era só nosso. Esperei. Às 22h39, a lanterna começou a piscar, mesmo com pilhas novas. Às 22h40, ouvi um som surdo, como se algo batesse do lado de dentro da terra. A luz voltou. E na parede, onde antes havia apenas rocha sólida, uma fenda vertical começou a se formar. Ela não se abriu, mas se desenhou com fogo. Uma linha incandescente, fina, como uma porta tentando te lembrar de que ainda existe, mesmo que não se atreva a se abrir por completo. Não entrei. Lembrei do que o meu avô me disse. Fiquei parado, observando. Memorizei cada detalhe. A textura da pedra, a forma como a linha tremia, como se respirasse. E então entendi. Aquilo não era apenas um lugar físico. Era um limiar, uma fronteira. Voltei ao carro em silêncio, sem respostas, mas agora com certezas. O símbolo não era da minha família. Minha família era só uma das muitas que o receberam. Um dos portadores. Um dos guardiões. Mas alguém quebrou as regras. Em 1910. E o que foi selado ali?
O que tentaram conter. Não deveria ter sobrevivido até hoje. Mas sobreviveu. E agora, estava me procurando. Quando voltei do mosteiro, já de madrugada, meu avô estava acordado. Não perguntou nada. Não foi preciso. Me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Um misto de compaixão e orgulho. Como quem sempre soube que eu voltaria. Mas nunca teve certeza se eu voltaria inteiro. Você viu, né? Perguntou, ainda olhando o fogo. Vi. Ele assentiu lentamente. Então, não há mais volta. O que tem lá dentro? Meu avô não respondeu de imediato. Levantou-se, caminhou até uma estante antiga no fundo da sala, e tirou de lá uma caixa de madeira. Não era a mesma de antes. Essa era mais larga, mais rasa, e estava envolta em um pano cinza que cheirava a poeira seca. Ele a colocou sobre a mesa e a abriu sem cerimônia. Dentro, havia fotografias antigas. Preto e branco. Sépia. Algumas tão desbotadas que mal se distinguiam os rostos. Essa foi tirada em 1924, disse, apontando uma imagem onde 7 homens posavam em frente a um prédio parecido com um mosteiro. Todos usavam um pequeno medalhão no peito. Um deles era idêntico ao meu bisavô. Eles também tentaram, continuou ele. Abriram a porta. Mas não estavam preparados. Não entendiam o que estavam libertando. Achavam que era uma herança. Não sabiam que era um aviso. O que aconteceu com eles? Um desapareceu. 2 enlouqueceram. O restante fez um juramento de silêncio. E deixaram registrado que a porta deveria ser selada para sempre. Passou um segundo. Mas alguém não cumpriu. Sentei. O estômago embrulhado. O coração acelerado. Foi em 1910? Ele assentiu. A primeira abertura. O início do legado. Foi acidental. Um jovem, desesperado para provar que merecia a fortuna da família, forçou a entrada sem guia, sem ritual, sem preparo. Dizem que o que ele encontrou lá o transformou, que saiu diferente. Diferente como? Não era mais ele. Essa frase me congelou por dentro. Como assim, não era ele? Voltou com a mesma voz, os mesmos gestos, a mesma cara. Mas já não era ele. Não dormia. Não comia. Não envelhecia. E quando finalmente morreu, o corpo não se decompôs. Tive que respirar fundo. Era demais. Você está dizendo que? Estou dizendo que algo saiu com ele. Algo que o acompanhou até o túmulo. E que o nosso sangue ficou marcado desde então. Peguei o caderno. Mostrei o nome do jovem em questão. Rafael Rivas, marcado com tinta vermelha, sublinhado, cercado por um símbolo diferente, um círculo completo, sem interrupções. Esse foi o primeiro, disse meu avô, a origem do erro. E eu? Por que estou aqui? Por que não me riscaram como aos outros? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez desde que voltei. Porque você tem algo que nenhum deles teve. O quê? Dúvida. Eu não entendi de imediato. Todos os anteriores queriam o poder, o conhecimento, a recompensa do legado. Você é o primeiro que chegou até aqui sem saber se quer continuar. E isso te torna perigoso e valioso. Voltamos ao porão. Dessa vez, meu avô me deixou entrar sozinho. Sentei em frente ao livro. Folheei lentamente. As páginas pareciam reagir ao toque dos meus dedos. Como se soubessem que era o momento de mostrar mais. E então encontrei uma nova anotação, escrita com outra tinta, uma que não estava lá antes. O último portador deve decidir se sela para sempre, ou atravessa para o outro lado. Não os dois. Apenas um. Se escolher abrir, a corrente continua. Se escolher selar, o legado morre com ele. Apoiei-me contra a parede. Não era apenas um legado. Era uma bifurcação. Uma decisão que definia não apenas a minha vida, mas o fim ou a continuação de algo muito maior. E, pela primeira vez, entendi o que minha mãe quis dizer, anos atrás, quando falava do meu avô. Seu avô não vive no passado. Seu avô vive escondido do que abriu. E não conseguiu fechar. Naquela noite, dormi mal. O colar vibrou novamente às 3h17.
E no meu sonho, eu vi a porta se abrindo. Mas do outro lado, não havia fogo, nem escuridão. Havia uma criança, em pé, com o meu rosto e os olhos completamente negros. Ele sorriu e disse: vai me deixar entrar, ou vai me enterrar de novo? Inscreva-se se quiser saber o que há por trás daquela porta. Porque às vezes, o verdadeiro legado não é continuar, é ter a coragem de encerrar o que nunca deveria ter começado. Acordei ofegante. A imagem daquele menino com meus olhos negros ainda queimava na minha mente como uma cicatriz recém-aberta. Ele me olhava desde o sonho com um sorriso torto, como se soubesse algo que eu ainda não estava pronto para entender. Eram exatamente 3h17. O colar vibrava sobre a mesa, como se algo invisível o empurrasse por dentro. Tentei me levantar, mas meu corpo estava pesado, como se ainda estivesse parcialmente adormecido, como se uma parte de mim tivesse ficado do outro lado. Ao olhar para minhas mãos, percebi que a pele tinha um tom diferente. Não mais escura, nem doente, mas mais tensa, como se tivesse sido esticada alguns milímetros. Minhas impressões digitais estavam inflamadas, mais marcadas. E na palma direita, o símbolo havia reaparecido. Não desenhado, não tatuado, não sonhado, marcado, como se a carne tivesse sido pressionada por algo quente durante horas. Corri para o banheiro. Abri a torneira. Esfreguei com água fria, com sabão, com tudo que encontrei. Não saía. Não doía. Mas estava lá. Me olhei no espelho. E foi ali que perdi o equilíbrio. Meu reflexo piscou meio segundo depois de mim. E quando se sincronizou, sorriu. Eu não. Fechei os olhos. Respirei fundo. Abri novamente. Tudo normal. Será que eu estava perdendo a sanidade? Era tudo sugestão? O livro, os símbolos, os sonhos. Ou, eu já havia aberto algo, e não percebi? Procurei meu avô. Não estava no quarto, nem na sala, nem na cozinha, nem no porão. Pensei em chamá-lo, mas então vi seu bastão encostado na porta da entrada, seus sapatos e o relógio de bolso parado. Você consegue adivinhar a hora? 3h17. Algo não batia. Voltei ao porão. Tudo estava em seu lugar. O livro aberto na página que eu tinha deixado. Mas uma página adiante havia sido marcada com uma fita vermelha. Quando o corpo começa a se marcar, a vontade começa a ceder. O legado não entra de uma vez. Ele se instala em camadas. Primeiro a carne, depois o tempo, por fim, a identidade. Fechei o livro com força. Eu precisava sair daquela casa. Dirigi sem rumo por horas. Eu não podia mais ficar lá. Precisava respirar um ar que não cheirasse a história velha, a sangue ancestral, a coisas que eu não compreendia. Cheguei a uma pousada nos arredores do vilarejo. Pedi um quarto. Tranquei-me. Tentei dormir, mas não consegui. E não foi por falta de sono. Foi porque o silêncio era profundo demais. Daquele tipo de silêncio que não te envolve, te engole. No terceiro dia fora, minha mãe me ligou. Onde você está? O vovô não aparece. O vizinho foi vê-lo e disse que a casa está vazia. Vazia como? Como se ninguém morasse lá há meses. Impossível. Eu estive lá 3 dias atrás. Dormi lá. Jantei com ele. Com quem? Com o vovô. Silêncio. Filho. Seu avô morreu há 2 anos. Tive que me sentar. Meu coração parou por um instante. Não, mãe. Eu estive com ele. Nós conversamos. Ele me deu uma caixa. Ele me explicou tudo. Ele me levou até o porão. Ela começou a chorar. Querido, o porão foi selado pela prefeitura. Ninguém entra ali desde 1998. Está fechado com concreto. Não há chave. Seu avô deixou comigo antes de morrer. Mas eu estive lá. E então entendi. Não foi ele quem me mostrou. Ou melhor, não só ele. O legado já havia começado. Ele não precisava mais de alguém para guiá-lo.
Só precisava de alguém que acreditasse o suficiente para deixá-lo entrar. E eu deixei. Quando abri a caixa. Quando toquei o colar. Quando li o livro. Quando sonhei com o menino. Não era sonho. Era uma memória. Não minha. Dele. Daquilo. E agora? Já estava dentro de mim. Voltei para a casa da minha mãe com a mente completamente fraturada. Quase não falávamos. Ela me observava como se estivesse diante de um estranho que se parecia demais com seu filho. E, para ser sincero, eu também me sentia assim. Minha voz ainda era a mesma. Mas minha maneira de falar, não. Meus pensamentos, também não. Não que eu ouvisse vozes. Não exatamente. Era como se houvesse um eco interno, uma segunda opinião constante, que às vezes não parecia ser minha. E o mais perturbador, essa outra voz não discutia comigo, não me contradizia. Ela me antecipava. Uma noite, olhando meu reflexo no espelho do banheiro, vi algo impossível. Pestanejei, e meu reflexo já estava me esperando do outro lado. E então, sem mover os lábios, pensei em uma frase que eu não havia formulado. Agora você entende por que ninguém chegou tão longe. Não dormi naquela noite. A caixa seguia guardada na minha mochila, escondida. Mas o colar, eu já não conseguia tirar. Não porque eu queria, mas porque não podia. Cada vez que tentava removê-lo, a pele ao redor se irritava. Como se algo tivesse se fundido a mim. Como se ele já não fosse mais um objeto, mas um órgão novo. E o símbolo começou a se espalhar. Já não estava apenas na palma da mão. Aparecia, sutilmente, no meu ombro, na nuca, na base do pescoço. Como se alguém estivesse me desenhando por dentro, camada por camada. Comecei a escrever coisas que não lembrava ter aprendido. Desenhava símbolos, línguas mortas, fragmentos de frases em latim, grego, hebraico, até uma escrita que não parecia pertencer a nenhum alfabeto humano. E o mais assustador, eu fazia isso enquanto dormia. Minha mãe me encontrou uma manhã com uma folha inteira escrita em um idioma que, segundo ela, não existe. Ela me mostrou a folha. Eu não a reconheci. Mas, ao tocá-la, eu consegui ler, não com os olhos, com outra parte de mim. E compreendi claramente a frase: não sou o que habita em você. Sou o que você despertou quando tocou. E agora somos um, até que o ciclo se feche. Voltei para Toledo. Eu precisava retornar ao mosteiro. A porta. Aquela fenda que respirava. Mas dessa vez, eu não estava sozinho. A outra parte de mim também estava acordada. Percebi isso pela forma como meu corpo caminhava. Pelo jeito como meus pés sabiam o caminho exato sem que eu pensasse. Pelo modo como minhas mãos já não tremiam, mas seguravam o volante com firmeza, como se já tivessem estado lá antes. Ao chegar, o caminho estava mais limpo. A vegetação, amassada. A entrada, aberta. E a porta selada. Já não brilhava. Mas o símbolo estava aceso. Um calor leve na minha testa me avisou. Havia uma nova marca. Eu não podia vê-la, mas sentia. Como uma febre concentrada bem no centro da testa, onde o osso pulsa. Onde as ideias começam. Como uma febre concentrada bem no centro da testa, onde o osso pulsa. Onde as ideias começam. E então eu soube. A porta se abre por dentro. Não com uma chave. Não com uma palavra. Com uma rendição. Sentei em frente à entrada. Não entrei. Ainda não. Esperei. E então, eu ouvi. Não do lado de fora. De dentro. Se cruzar, não volta mais. Se ficar, você se apaga. E se hesitar, eu te devoro. Eu chorei. Não por medo, mas por, finalmente, entender o que foi selado em 1910. Não era uma criatura. Não era um demônio. Era uma decisão não tomada. Um ato interrompido. Um ciclo aberto. Uma voz que nunca teve corpo, e que agora encontrou o meu. Fiquei diante daquela porta por horas. Não sabia se ela era real, se a parede de pedra continuaria sendo pedra ao tocá-la, ou se atravessá-la significaria abandonar tudo o que conhecia. Mas, em algum momento, não sei quando,
Eu já não estava do lado de fora. Eu não dei um passo. Não toquei em nada. Apenas, estava dentro. O ar era diferente. Não cheirava a terra, nem a mofo, nem a ruína. Cheirava a tempo parado. O lugar era uma sala circular, muito parecida com a dos meus sonhos. Alta, fechada, as paredes cobertas de inscrições. E no centro, o colar, não o meu, um outro, mais antigo. Levitava sobre uma estrutura de pedra semelhante a um altar. Girava lentamente. Emitia um zumbido quase imperceptível, como se o metal respirasse. Ao redor dele, 7 estátuas. Cada uma representava uma figura humana. Mas não eram apenas esculturas. Eram realistas demais. Humanas demais. Observei com atenção. A pele dos rostos tinha textura. As mãos estavam marcadas por rugas. Uma delas parecia ter lágrimas secas sob os olhos. Não eram estátuas. Eram corpos suspensos. Congelados. Não pelo frio. Pelo legado. Olhei o rosto de uma delas. Me pareceu familiar. Era meu bisavô. O mesmo rosto da foto que meu avô me mostrou. A mesma expressão. E então compreendi. Aqui não há morte. Aqui, quem entra não continua vivendo, nem morre. Fica. Até que alguém o substitua. Até que alguém escolha encerrar o ciclo. E esse alguém, era eu. Aproximei-me do altar. O colar vibrava com uma intensidade quase insuportável. O meu colar respondia em meu peito. Eu não podia tocá-lo. Mas também não conseguia me afastar. Fechei os olhos. E vi tudo. Não como um filme. Nem como uma visão. Mas como uma memória que sempre foi minha. Mas que eu não conseguia acessar. Vi o instante em que, em 1910, Rafael Rivas atravessou aquela porta. Ele o fez por ambição. Queria conhecimento, poder, sabedoria além do corpo. E ele conseguiu. Mas não suportou o preço. Ele não fechou o ciclo. Não selou a porta. A deixou entreaberta. E ao fazer isso, o que habitava naquele lugar, não um ser, não um Deus, mas um padrão, uma entidade mutável, o marcou. Desde então, todos os Rivas carregamos essa fratura. Essa rachadura aberta na alma. Esse sussurro que, mais cedo ou mais tarde, volta a chamar. E agora, era minha vez de decidir. Não havia opção fácil. Se eu selasse o ciclo. Se completasse o padrão. Se pronunciasse o símbolo final que agora estava gravado na minha própria pele. Os 7 seriam libertos. Mas eu tomaria o lugar deles. Meu corpo não morreria. Minha mente não desapareceria. Apenas, esperaria. Por anos. Décadas. Até que o legado decidisse que alguém mais estava pronto. Mas se eu não o fizesse, se saísse dali, se queimasse o livro, o colar, o caderno, nada aconteceria. A princípio. Mas então o ciclo se quebraria por fora. Não por encerramento, mas por abandono. E o padrão se soltaria. Sem controle. Sem forma. Sem contenção. As figuras começaram a tremer levemente. Seus olhos se abriram. Mas não me olhavam. Olhavam além. Na direção do altar. Esperavam. E entendi. Eles não pediam ajuda. Eles pediam substituição. E foi então que senti paz. Não porque eu entendia tudo, mas porque eu sabia o que precisava ser feito. E isso, numa história como essa, já era muito mais do que receberam aqueles que vieram antes de mim. Inscreva-se se quiser saber qual decisão ele tomará. E o que acontecerá com o legado. Se alguém, finalmente, tiver coragem de encerrá-lo. Porque há segredos que não querem ser revelados. Só querem descansar.